Põe a sua mão assim na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu agora recebo a palavra da tua parte. Ela vai cair no meu coração, vai produzir fruto. E a minha vida vai se levantar para a glória do teu nome. As pessoas vão olhar em mim e vão ver a ti e te reconhecer como Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o nosso destino extraordinário. Presta atenção. Deus é um Deus extraordinário. Se Ele não for extraordinário, Ele não é Deus. Pronto. Ok? Se Deus é Deus, Deus é um Deus extraordinário. E se Deus, sendo um Deus extraordinário, Ele criou você, Ele trouxe você à existência, você tem um destino extraordinário. Deus não ia fazer qualquer coisa. Deus não ia criar nada sem propósito. Ele é um Deus de propósito. Então, existe um destino extraordinário para a tua vida. E talvez você possa pensar, mas aonde é que está esse meu destino extraordinário? Você tem que descobrir o seu destino extraordinário. Ele já existe no coração de Deus. E Deus não quer que você viva fora dele. É Ele que vai fazer com que você possua tudo aquilo que Deus trouxe você nesse mundo para possuir. Nós ouvimos o pastor Rui dizendo que você foi criado para ser cabeça e não cauda. Você foi criado para dar emprestado e não para pedir emprestado. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Então nós estamos falando sobre esse destino extraordinário. E nós estamos falando que esse destino extraordinário nos faz bem-aventurados. Põe a mão assim no seu coração e diga assim: eu sou um bem-aventurado, porque a minha bem-aventurança vem de Deus. Você é um bem-aventurado não por você mesmo, por causa do teu Deus. Ele te bem-aventurou. Amém? Então, nós dizemos aí bem-aventurado, olha no primeiro item no nosso boletim, bem-aventurado é ter uma natureza sagrada, conectada com Deus, que te confere prosperidade e felicidade. Não sei se você sabia, mas você é sagrado. Se alguém tocar em você, tem que se haver com o teu Deus. É verdade. Se alguém toca em você, você é sagrado. Se alguém tocar em você, a tua vida é sagrada. Se alguém tocar em você, tem que se haver com o teu Deus. Mas isso exige a construção de um caráter. Sabe? Nessa bem-aventurança está a tua prosperidade, a tua felicidade. Por que nós não entramos nela muitas vezes? Porque nós temos que construir um caráter. O que é o caráter? O caráter são aqueles valores baseados no qual você age. Então, se você estiver agindo sobre valores que não são suficientemente grandes, você não chega a lugar nenhum. Ok? Então, nós temos que construir o nosso caráter, construir os nossos valores. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso é uma característica de caráter. Você é o bem-aventurado se você tiver fome e sede de justiça. E a primeira coisa que nós temos que ver é bem-aventurado, já vimos. A segunda coisa que está aí no texto que nós temos que definir é justiça. E o que é justiça? Veja no seu boletim, justiça é o estado de perfeição moral requerido por Deus para entrar no céu. Diga comigo, justiça é o estado de perfeição moral requerido por Deus para entrar no céu. E aí eu sei que de pronto você talvez já tenha pensado, então, estou frito. Porque como é que eu vou ter essa perfeição moral para poder entrar no céu? Eu não sou perfeito. Ok, nós precisamos entender o que é justiça. E precisamos entender como que podemos ser justos. A primeira coisa que nós temos que entender, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos 3, por favor. Coloque aí no nosso telão. Nós queremos ler a mesma tradução todos juntos. Capítulo 3, versículo 21. Para entender o que é justiça. Se não entendermos o que é justiça, vai ser difícil vivermos uma vida de justiça, sim? Está aí o primeiro versículo. Vamos ler todos juntos? Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado
pela lei e pelos profetas. Veja, justiça não vem da lei. O que isso quer dizer? Não vem do que você possa fazer. A lei diz o que você tem que fazer. E a justiça não vem do que você faz. Ah, começou a melhorar. Porque se a justiça viesse das coisas que eu faço, eu estaria perdido. Sim? Então, não vem do que eu faço. Versículo 2. Isto é, justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Ah, então a justiça é de Deus. Não começa em você. Não é você que tem que se esforçar, trabalhar para ser justo. Claro, você tem que fazer o melhor da tua vida, você tem que dar o melhor. Mas sabe, se for comparar o que você pode fazer com um Deus que é 100% santo, que é 100% justo, sabe quais são as tuas chances por você mesmo? Zero. Zero. Nossas chances em nós mesmos é zero. Por quê? Porque nós jamais vamos poder satisfazer a justiça de Deus. Então aí está escrito: a justiça de Deus é pela fé em Jesus. Sabe o que é? Como é que então a justiça de Deus fica sendo minha e tua? Deus olhou para nós e disse assim: vai ser muito difícil, porque eles não vão poder satisfazer a minha justiça. E aí ele conversou com seu filho. Ele disse: filho, você pode descer lá na terra, você fazer homem, viver sem nenhum pecado. Depois de ter vivido sem nenhum pecado, você pode ainda morrer pelos pecadores. E o filho disse sim, e Jesus disse sim. Então ele se fez carne e habitou entre nós. E ele viveu sua vida sem pecado. E no fim da história ele morreu por você e por mim. E agora sabe o que acontece? Ele se tornou o justificador. Diga comigo: justificador. E sabe como eu fico sendo justo? Quando eu sou justificado. Diga assim: em mim mesmo, não sou justo. Nunca poderia ser. Mas eu sou justificado. Ah, se você for justificado, isso significa o quê? O fato de você ser justificado significa que a justiça de Jesus foi atribuída a você. Foi contado como sendo sua, foi aplicada em você. Agora, quando Deus olha para você, Ele vê você como justo, porque você foi justificado. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele amou você. A justificação é um ato do amor de Deus na sua vida. Ele te amou tanto, Ele quis tanto você, que você por você mesmo jamais poderia satisfazer a justiça dEle. Então Ele resolveu justificar você. Só que Deus é justo. Então o meu pecado, o teu pecado, as coisas erradas que fazemos, não podia ficar assim, sem um pagamento. Por isso foi que Jesus veio, morreu por você, para pagar o teu pecado. E agora a justiça dele é dada para você. E como é que você toma posse disso? Isto é, justiça de Deus. Diga comigo: a justiça é de Deus. E fica sendo minha pela fé em Jesus. Então quando você crê que Jesus pode justificar você, sem que você mereça, Ele morreu mesmo antes de você nascer, para te justificar. Então você fica sendo declarado por Deus justo. Você é justificado. Sabe o que é justificar alguém? É declarar alguém como sendo justo sem que ele mereça. É a declaração. Você é justificado. Agora você pode pensar: mas como eu sou justificado? Claro. Você tinha uma conta que, se fosse escrever num rolo de papel higiênico, não era suficiente. Aqueles rolo bem grande. Não era suficiente, de tão grande que é a conta. Sabe o que Jesus fez? Ele pagou toda a conta. Ele pagou toda a conta. E agora então é como se aquela dívida, as nossas dívidas, todas escritas, Ele foi e pagou o preço. E agora sabe como? Deus olha para você. Você não fez nada, mas o teu preço foi pago. O preço da tua dívida foi pago. E se você aceita, vamos dizer, eu emprestei um dinheiro do Adrian. Eu não sou para emprestar dinheiro, mas é um exemplo.
A Bíblia diz que eu sou cabeça, não cauda, eu não empresto, eu dou emprestado. Mas olha, eu creio nisso. Mas eu emprestei um dinheiro do Adrien. E como o Adrien não é bobo, não é nada, o que ele fez eu assinar? Uma promissória. Promissória. Conhecemos bem esse negócio. Né? Ele me fez eu assinar uma promissória. Ele não é bobo, não é nada. Que tal se eu morro? Né? Ele fez eu assinar uma promissória. Mas aí, sabe, eu não posso pagar. Eu emprestei, ele me serviu, eu não posso pagar. Não tem como. Mas então vem a Bárbara e chega para mim e diz, pastor, você está com essa dívida enorme, você não pode pagar. É verdade isso? É verdade. E a Bárbara diz, eu vou pagar essa dívida. Então ele vai lá no Adrien, paga a minha dívida. E o que acontece? O que o Adrien tem que fazer quando ele recebeu o dinheiro da Bárbara? Entregar a promissória na mão da Bárbara. Agora a minha promissória não está mais na mão do Adrien, porque o preço foi pago. Está na mão de quem? Da Bárbara. O que eu tenho que fazer para minha conta terminar? Eu tenho que rasgar essa promissória, porque se alguém pega e ela tiver invalidade, então eu tenho que ir à Bárbara e dizer, Bárbara, você sabe que eu não posso pagar isso. Eu não estava podendo pagar para o Adrien, eu não vou poder pagar para você. E a Bárbara diz, sim, eu paguei sem que você pedisse. E sabe, agora eu estou fazendo isso com a tua promissória, rasgando. Já não pode mais ser cobrada, porque eu estou destruindo. Foi isso que Deus fez por você, na pessoa de Jesus. Nós não podíamos pagar, Jesus pagou a conta. E agora sabe o que acontece? Quando o Adrien, que era o meu credor, olha para mim, ele já não me vê mais como devedor, porque a conta foi paga. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais você como devedor, porque a conta foi paga. O nome desse processo de pagar a conta e declarar você como sendo justo, se chama justificação. Você é justificado. Já estou justificado, porque você foi crucificado com Cristo. Entendeu? Eu substituí a palavra. Você foi justificado, porque você foi crucificado com Cristo. E agora, não vivo, não mais eu, mas Ele vive em mim. Então você foi justificado. Então veja o versículo 2. Isto é, vamos ler todos juntos? Justiça de Deus, vamos lá de novo. Isto é, justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Mas e que tal se eu sou um arrogante? E a Bárbara vem dizer para mim, olha, pastor João, eu paguei a sua conta. Essa conta que você não podia pagar, eu paguei por você. Eu digo, eu não te pedi para fazer isso. Eu não quero. Eu devo para o Adrien? Não mais. Mas eu continuo devendo para a Bárbara. Até que eu aceite que ela pagou a conta. Nós não devemos mais para Deus o Pai, porque Jesus pagou a conta. Mas se a gente não rasgar essa dita promissória de dívida, pela fé, ela continua valendo. E no último dia, quando a gente for encontrar, ou for entrar na presença do Pai, o Pai vai olhar para nós e Ele vai dizer, eu não acredito que eu paguei a tua conta e você não aceitou o pagamento. Você não quis receber o pagamento. Eu não acredito que você foi tão orgulhoso, tão pretensioso, que você disse, não preciso que a Bárbara pague a tua conta. Não preciso que Jesus pague a tua conta. Você foi tão arrogante. E sabe, porque você não creu, você não recebeu o pagamento que foi feito, a tua conta está aqui. E agora, você não pode pagar. E é isso que faz a diferença entre céu e inferno. A coisa mais difícil do inferno, para mim, é saber que todo mundo que está lá teve a sua conta paga, mas foi tão arrogante que nunca recebeu o pagamento. Porque Deus deu seu Filho para morrer por todos. Ele morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer. Para todo que nele crê, não pereça, mas seja salvo. E tem gente que não crê. E Deus é justo. Tem duas maneiras de a gente ser tratado na justiça de Deus. Ou você pode ser justificado, ou você tem que ir na presença de Deus no último dia, e aí, babau.
Entenderam isso? Isso é justificação. É justificação. Ok? Então, pela morte de Jesus, Deus traz você naquele estado em que o teu pecado foi pago. Já não tem mais condenação para você. A Bíblia diz em Romanos 8, já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação. O teu preço foi pago. Você foi justificado. E depois de justificado, você precisa ser santificado, que é o processo de estabelecer a justificação que foi feita por você, que está na sua nova natureza, quando pelo processo de justificação você nasce de novo. E aí você tem que entrar no processo da santificação, que é a construção do seu caráter, onde a sua justiça vai se revelar. Não pelo que você é, mas pelo que Deus é em você. E quando você for santificado, você vai ser glorificado. Você vai ganhar um corpo novo, você vai andar com Deus, você pertence a Ele. Esse é o processo de santificação, de justificação. Então a justificação é uma pessoa. Veja 1 Coríntios capítulo 1, está aí no nosso texto, versículo 30. 1 Coríntios 1, 30. Vamos lá? Diz assim, 1 Coríntios 1, 30. Vamos ler todos juntos na mesma tradução? 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 30. 31. 30. Esse mesmo. Mas vós, todos juntos, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, para o qual foi feito por Deus justiça, santificação e rejeição. Veja, eu vou ler de novo porque o meu português aqui está ficando ruim. Mas vós sois dele, dele de quem? De Deus. Levanta a sua mão e diga assim, eu sou de Deus. Você é de Deus. Acredite, você é de Deus. O preço foi pago. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus. Sabedoria, justiça para você, santificação e redenção. Então, justiça é Jesus vir viver a vida dele em você. Você vai viver uma vida de justiça. Amados, nessa manhã eu quero ver uma pessoa no meio de uma geração terrível que foi justificado. A pessoa de Noé. Abro no capítulo 6 do livro de Gênesis. Noé vivia num tempo que nós não estamos vivendo. Era muito pior. Um tempo no qual Deus mandou um dilúvio e exterminou aqueles que não eram justificados. Porque quem está justificado não entra no juízo de Deus, porque a conta foi paga. E Deus não vai cobrar duas vezes a sua conta. Irmãos, olha aqui para mim. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não entenderam. Olha todo mundo aqui para mim. Sabe por que você pode entrar no céu? Porque a sua conta foi paga e você não vai entrar no juízo de Deus. Porque alguém já pagou a conta. Você teria que ir no juízo por causa da tua conta. Mas aí a tua conta já foi paga, você não tem que ir lá. Então, o grande negócio é que você não entra no juízo. Porque toda pessoa que entrar no juízo de Deus, imagina se vai sair de lá. Qual a chance que nós temos entrando no juízo de Deus? Um Deus santo, justo. Nenhuma chance. Zero. Então o negócio é não entrar no juízo. E o que me livra de entrar no juízo é a justificação. Então nós vamos ver sobre Noé. Capítulo 6, versículo 1 a 8, do livro de Gênesis. Vamos aí? Vamos lá. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. Ok? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Temos que explicar. Quem eram, no versículo 1, os filhos, nesse versículo mesmo, os filhos de Deus? Eram os filhos que vinham da linhagem de quem? De Adão todo mundo veio. Todo mundo, começou lá em Adão. Deus, entre Abel e Caim, Caim era da linhagem, ou Abel era da linhagem de Deus. O que o Caim fez? Matou Abel. A Bíblia diz que Deus levantou 7 em lugar de Abel. Então, os filhos de Deus eram os filhos de 7.
do qual nasceu Noé. Os filhos dos homens, as filhas dos homens, eram a geração de Caim. Que tinha uma marca na testa para ninguém matar ele, para não ficar pior do que ele. Entenderam isso? Filhos de Deus são os filhos da fé. É os filhos de Sete. Filhos dos homens são os filhos de Caim. Filhas dos homens. Então, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Então, os filhos de Deus olharam e disseram: que linda! E casou com ela, mas ela era filha de quem? Do Caim. E como é que ela agia? Como é que era a vida dela? Igual do Caim. E casaram com ela. E aí nasceu o filho. Quem é que educa as crianças? A mãe que fica em casa, principalmente naquela época. Porque o pai saía para trabalhar, trabalho duro, braçal, e a mãe é que ele ficava. Adivinha que educação que as crianças ganharam? Do estilo Caim. Não ganharam educação do estilo Abel e Sete. Ganharam do estilo Caim. Então, nasceram filhas por ele. E aí o que aconteceu? Então disse o Senhor. Veja o que Deus diz. Quando Deus viu o negócio, Deus disse: vamos lá. Então disse o Senhor, todos juntos. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, ou não agirá, porque ele é carne, mas os vossos dias serão 120 anos. Imagina aquela geração igual Caim, vivendo 900 anos. O tamanho do estrago. Deus disse: vou segurar um pouco esse problema. Vou cortar. Vou deixar só 120. Ok. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Sabe quem que eram os nefilins? Eram gigantes. Os nefilins eram gigantes. Era tipo aquele gigante que Golias, que Davi derrotou. Tipo aqueles gigantes que ainda tinham naquele tempo. Então, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses nefilins eram valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Eles eram guerreiros. Ninguém pisava no pé dele e ficava assim. Ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Veio a geração, as filhas do Caim cuidaram. Quando os filhos de Abel, da linha de Abel, de Sete, casaram com as filhas de Caim, eram duas linhagens puras. Porque elas tinham saído de onde? De Adão e Eva. Quando eles casaram, houve choque de sangue. Eu entendo bem isso, porque eu sou da zona rural. Eu sei como é que a gente melhora uma raça. Você cruza uma raça pura com uma outra pura. Você tem uma coisa muito melhor. Nasceram gigantes. Se você não sabe a origem deles, aí está esse texto. Foi assim que... E sabe, porque eles foram criados na educação do Caim. O negócio era ser bravo. O negócio era bater. Não deixar por isso mesmo. Vamos para frente. Vamos lá. Viu o Senhor que era grande a maldade na terra. Claro, com gente brava daquele jeito. E que toda a imaginação e os pensamentos do seu coração era má continuamente. Jesus. Entenderam a história? Nós vivemos numa geração parecida. Nós vivemos numa geração em que o coração, por falta de Deus, é mau por natureza. As pessoas pisam umas nas outras. As pessoas exploram umas às outras. As pessoas são desafeiçoadas. Entenderam? Mas não está tanto como naquele tempo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus for voltar, será como nos dias de Noé. Vai estar daquele jeito. Agora vamos ver. Próximo versículo. Então arrependeu-se o Senhor de fazer o homem, e isso lhe pesou no coração. E Deus olhou e disse: olha aonde chegou essa história. E pesou no coração. E disse o Senhor, o que é que ele disse? Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E Deus disse: vou destruir o homem e tudo. Agora pergunta, o que os répteis tinham a ver?
tinham a ver porque Deus colocou eles debaixo da autoridade do homem. E agora ia ser destruído o homem e tudo que estava debaixo da autoridade dele. Sabe? Quando nós saímos debaixo da autoridade de Deus, sai tudo que está debaixo da nossa autoridade. E sabe quais são os primeiros? Os filhos. Por isso é bom andar com Deus. Vamos lá, para frente. Noé, vamos comigo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga comigo, achou. Ninguém que não esteja procurando acha. Só acha quem estiver procurando. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Noé tinha fome e sede de justiça. E ele viu tudo o que estava acontecendo na terra. E quando ele era ainda jovem, ele falou, não caso com as filhas dos homens. E ele achou uma filha de Deus para casar. Aí começou a história dele. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então o Noé achou graça, porque ele estava procurando. Deixa eu fazer a pergunta para você. Você já achou graça? Acha graça diante de Deus. Toda pessoa que recebe a justificação de Deus. Quando você vem humilde para receber e dizer, Deus, o Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor olhou para mim, eu não podia pagar o preço da minha justiça. Eu não podia satisfazer a tua justiça, mas o Senhor pagou o preço. Agora eu venho para receber esse preço. Foi pago. Eu quero receber. Eu quero que a minha conta seja rasgada, Senhor. Sabe o que você encontra no fim desse? Graça. Diga, eu preciso achar graça. Mais graça. Se você já achou. Porque sempre tem mais para você achar. Então, quem é um bem-aventurado? Quem é um que tem fome e sede de justiça? É a pessoa que, em primeiro lugar, acha graça. Por que ela acha graça? Porque ela diz não a isso, não ao estilo de vida de Caim. E ela diz sim ao estilo de vida de Deus. Então ela acha graça. Ela acha graça. Amém? Agora veja o versículo de 9 a 12. Olha o que diz. Vamos ver aí. Próximo versículo. 10. 9. Então são essas gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações. E diga comigo, e Noé andava com Deus. Ao invés de Noé pegar aqueles pessoal que era dos filhos de Caim, ao invés de Noé se misturar com os que não andavam com Deus, sabe o que ele fez? Ele se separou. A palavra para separar na Bíblia é santificar. Santificar-se. O sinônimo de santificar-se, o significado de santificar-se é separar-se para Deus. Não é deixar de fazer 100% o erro, porque a gente não consegue. Mas é separar-se para Deus. Então, primeiro você acha graça, depois você anda com Deus. Anda com Deus. Ok? Volta um pouquinho no versículo 9 para mim, por favor, Marquinhos. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo, perfeito em suas gerações. Andava com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tem fome e sede de justiça, tem uma maneira de você saber. Você pode olhar para mim e dizer, pastor, eu não sei se eu tenho. Eu te digo como saber. Você anda com Deus? Se você escolhe andar com Deus, esse é um dos sinais que você tem fome e sede de justiça. E você vai ser farto. Em nome de Jesus. Amém? Andou com Deus. Veja o versículo 13 agora. Vamos lá, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque esta terra está cheia da violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Vamos lendo. Faze para ti uma arca. Sabe o que acontece? Vocês notaram o que aconteceu? Deus chega para conversar com Noé. Talvez você tenha pensado assim,
Poxa, Deus nunca falou comigo. A pergunta para a sua indagação é essa: você é amigo dele? Você anda com ele? Se você anda com ele, você se torna amigo. Amigos são as pessoas com as quais você decide andar. Esses são seus amigos, suas amigas. Com quem você tem decidido andar? Quem é o seu melhor amigo? Jesus é o seu melhor amigo? Deus é o seu melhor amigo? Então o Noé se torna amigo de Deus. E veja o que diz aí. Deus então diz: Noé, você é meu amigo. E eu não vou julgar você junto com o resto. Você fez uma escolha que separou você do resto. Gente, quando você faz uma escolha de receber a justiça de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está se separando do resto. E adivinhe, quando Deus for julgar, Ele não vai julgar você junto com o resto. E aí então Deus diz: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, revestirá de betume por dentro e por fora. Próximo versículo, até o 17. Desta maneira o farás. E Deus começa a dar todo o projeto da arca. Gente, sabe o que a Bíblia diz como é que eram as coisas naquele tempo? Não tinha chovido sobre a terra. Caía uma neblina, como essa orvalho da manhã, todos os dias. E era assim que regava a terra. Eles não conheciam chuva. Como alguém que nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto rio, lago, como alguém ia ter ideia de uma arca? Deus, que já viu todas as coisas, tem a ideia clara. E sabe, quando você se torna amigo de Deus, Deus começa a revelar para você os planos dele. Sabe quantas pessoas Deus falou naquele tempo que ia destruir a terra? Só Noé e a casa dele. E aí então ele começa a construir a arca. E sabe, ele levou de 100 a 105 anos construindo a arca. E enquanto ele construía a arca, Deus tinha dado todo o plano para ele, porque se ele precisasse se salvar de um dilúvio pela sua própria cabeça, nunca. Então você não vai ser salvo do juízo de Deus pela sua própria imaginação, pelo seu próprio plano. É o plano de Deus que vai salvar você do juízo de Deus. Aleluia. Assim como Noé. E isso vai fazer de você, sabe o quê? Alguém que tem fome e sede de justiça. Vai tornar você um justo. Agora presta atenção, que coisa tremenda. Então Deus começa a dizer para Noé: faz assim de tábuas de cipreste, que é o nome daquela madeira que está a gofer, é cipreste. Faz de tábua de cipreste, betume por dentro, faz compartimento. Deu todo o layout da arca para o Noé. E ele foi fazendo. Agora imagine fazer uma arca daquele tamanho, sem as ferramentas adequadas, sem tudo. Então ele foi fazendo. Ele levou mais de 100 anos para fazer. E sabe o que o Noé fazia enquanto construía a arca? Presta atenção nisso. Sabe o que ele fazia enquanto construía a arca? Ele dizia: vai vir um dilúvio e vai morrer todo mundo. E eu estou construindo essa arca. Eu nunca vi arca, nem vocês. Deus me deu o desenho dela. Eu sou amigo de Deus. Ele falou comigo. E aí o pessoal... Sabe quantos anos o Noé tinha nesse tempo? 600 anos. 500 no mínimo, quando começou a construir a arca. Porque no ano 600 choveu. Ele tinha 500 anos. E o pessoal devia olhar para ele e falou: esse velhinho está doido, está pirado, fazer um negócio desse. O que ele vai fazer nisso? Não tinha rio, eles não conheciam lago, não conheciam nada. Doido tá. Quem não conhece a Deus, não é amigo dele, não sabe o que ele vai fazer e não entra no plano dele. Então 100 anos ele construindo a arca. E o pessoal, pode até ter sido gente, pode até ter existido gente que ajudou ele a fazer uma partinha da arca. Mas no fim da história, eles não criam e eles não entraram na arca. Entenderam? Não entraram na arca. Porque essa arca é um símbolo de Jesus, da salvação, em que você passa o juízo de Deus, que foi o dilúvio, e você chega numa nova terra. Ela é um símbolo da pessoa de Jesus, essa arca. Quando você entra em Jesus, você sai da condenação, passa o juízo, chega numa nova terra. Mas como você vai entrar na arca sem fé?
Você pode até ter feito alguma coisa, ajudado a construir. Talvez houve gente que ajudou ele. Mas nunca entrou lá. Nunca entrou na arca. Então, olha só. Ele se torna amigo de Deus. Versículo 18. Vamos andar aí, gente. 18. Mas, vamos lá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo seus filhos, tua mulher e a mulher dos seus filhos. Deus fez um pacto com Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Gente, olha aqui para mim. Sabia que você tem uma aliança com Deus? Na pessoa de Jesus? Deus fez uma aliança com você na pessoa de Jesus. A aliança que Deus fez foi com Jesus. E qual que foi essa aliança? Jesus, você vai descer lá, vai viver uma vida de justiça, sem pecado, o que esse povo não consegue fazer. Depois vai morrer por eles, vai pagar o pecado e vai oferecer de graça a salvação para eles. Quem crê, entra na aliança. Ele fez aliança com Jesus em nosso favor. Em nosso favor. Porque nós jamais poderíamos. Você entendeu isso? Então você já está numa aliança. Levanta sua mão e diga assim: eu já estou numa aliança. Eu não irei entrar no juízo. Eu vou passar, como Noé, por cima do dilúvio. Aleluia. E ele chegou numa terra nova. Tudo tinha sido destruído. Que coisa tremenda. Uma aliança. Uma aliança. Na aliança, sabe o que acontece? Deus trabalha para nós e nós trabalhamos para Ele. É assim na aliança. Deus trabalha para você. Deus tirou tempo para fazer todo o desenho da arca, para imaginar tudo. Trabalhou, foi o arquiteto, essa é a palavra correta. Deus é o arquiteto, Ele foi o arquiteto. Nós somos os construtores. Ele trabalha para nós, nós trabalhamos para Ele. Veja Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Veja o que está escrito aí. Vamos lá. Todos juntos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que nele espera. A minha tradução diz trabalha. Operar é trabalhar. Deus trabalha para você. E pela fé, você entra no trabalho de Deus. Os planos de Deus, presta atenção, essa última coisa aqui nesse texto. Os planos de Deus são maiores do que nós. Sabe, nós estamos fazendo alguma coisa e os planos de Deus são maiores do que você. Os planos de Deus incluem teus filhos, tuas filhas. O plano de Deus inclui, como Noé, os animais, a terra, limpar a terra, chegar numa terra nova. Tem um projeto de uma nova terra para você. Os planos de Deus são maiores que você. Veja o versículo 18 do capítulo 6. Ok? 6:18, a primeira parte. Olha aí, ó. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu contigo e os filhos e as mulheres dos teus filhos. Que coisa tremenda. Mas contigo vou estabelecer o meu pacto. Amém? Coisa tremenda. Veja o 19. O que diz aí, ó? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, fará entrar na arca, para conservar-vos vivos contigo. Macho e fêmea serão. Sabe, Deus pensa em você, no que você necessita, no que você precisa. Ele pensa no teu futuro. O nome dele é provedor, Jeová Jirê, quer dizer o Deus da provisão. Ele é o teu provedor, ele pensa em você, ele faz provisão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vimos a história do Noé. Você quer ter uma história dessa? É simples, é só fazer o que Noé fez. Andar com Deus, amar a Deus, entregar a tua vida na mão dele. Última coisa, seremos bem-aventurados, porque somos fartos, ok? Deus reconhece em Noé a fome e a sede de justiça, versículo 7, capítulo 7, versículo 1.
Depois, vamos lá? Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Deus está olhando para você, e Ele é santo e justo. E Ele está olhando para você, e Ele diz: eu tenho um pacto com você. Juízo não virá sobre você, porque eu tenho visto que você é justo na minha presença. Você se separou, você recebeu a justificação que eu ofereci. Você deixou de lado a arrogância, recebeu a justificação que eu ofereci. Você tem fome e sede de justiça. Veja o versículo 14 do capítulo 6. Vamos lá? Deus garante proteção, planeja a arca para a nossa salvação. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, revestirá por fora e por dentro. Deus pensa em você. Enquanto você dorme, Deus está pensando em você. Coloca para mim aí Salmo 127, versículo 4 ou 5 lá. Vamos ver aí. Salmo 127. Eu quero que você pense nisso, porque às vezes nós pensamos: Deus não se interessa em mim. Versículo 5. Por favor. Próximo, aí. Vamos lá. Não, aí, olha. 6, desculpe. Não. É versículo 1. Desculpe. Quando você passa dos 60, essas coisas começam a acontecer. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Enquanto você dorme, Deus está pensando em você, como suprir. Ele está pensando no seu negócio, no seu trabalho. Ele está pensando para você levantar no próximo dia. Ele te dá estratégias. Ele pensa em você. Ok. Ele garante o alimento. Versículo 21, leva para alimento. Veja o versículo 21 do 6. Leva contigo de tudo que se come. Ajunta-o para ti e te será para alimento. Ele pensa em você. Gente, quem é você que Deus fica pensando em você? Eu digo, você é justo. Você tem fome e sede de justiça e vai ser farto. Ele nos livra do juízo. Capítulo 8, versículo 1. Ele jamais esquece de nós. Veja o que diz aí, vamos ler todos juntos. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E as águas começaram a diminuir. Deus não esquece de você. Ele lembra de você. Ele sempre lembra de você. Que coisa tremenda é isso. E sabe o que Ele faz? Ele faz você aportar com a sua arca no novo céu e na nova terra. Numa nova terra. Amém? Eu quero fazer a conclusão dizendo isso. Uma vida baseada nos valores do reino de Deus é o que nos coloca numa posição na qual o nosso destino extraordinário se torna realidade. Há um destino extraordinário para você. Você é o responsável de trazê-lo à realidade. Como é que você traz? Se colocando em linha com Deus, se posicionando para ter o que Deus quer que você tenha. Faça essas perguntas para você na sua casa. Pega o boletim, faça as perguntas. Nós temos boletins em inglês para aqueles que não falam português. Você vive uma vida com sede e fome de justiça? Quais são as duas maiores coisas que te impedem de viver com fome e sede de justiça? Quais as duas maiores coisas que você vai fazer para viver esse estilo de vida? Responda para você. Assim você se alinha com Deus. Amém?